Então, pessoal, continuando, né, você já sabe então trabalhar na região ômica, já conhece a equação que descreve a corrente na região ômica, né, que é essa equação quadrática de forma simplificada. Nós já estamos considerando aqui que o valor de VGS de corte é igual ao valor de VP em módulo. Vocês já sabem como calcular o valor da resistência do canal, que é afetado de acordo com o valor de polarização do gate de vocês, o valor de VGS que o gate, né, recebe. Então o valor de RD, dependendo do valor de R0, que é aquele valor de resistência inicial do canal, que pode ser obtido em laboratório, né? Colocando um valorzinho bem pequenininho de tensão e medindo a corrente, e a partir daí calculando o R0. E se nós estivermos trabalhando na região de saturação? Bem, na região de saturação nós iremos utilizar esta equação aqui, que é chamada equação de Shockley, tá? Nós vimos que quando nós passamos pelo ponto de constrição, nós vamos considerar que a corrente ela permanece constante, ela não mais aumenta. Mas dependendo da forma que nós iremos trabalhar, numa modelagem de um circuito, pode ser que seja necessário considerar aquele aumento de corrente mesmo que seja pequeno. Se eu for considerar aquele aumento de corrente, na minha equação eu vou considerar essa segunda parte aqui, ó, que é 1 mais o lambda vezes VDS. O lambda representa para a gente o incremento na corrente quando nós passamos pelo ponto de saturação, pelo ponto de constrição, na verdade, trabalhando na região de saturação, ok? É aquela inclinaçãozinha da reta, este lambda aqui tem a ver com a inclinaçãozinha da reta que vai nos dar um ganhozinho de corrente ao longo de VDS, tá, ok? Com o aumento de VDS. Este lambda tem a ver com o valor de tensão de Early. Este valor de tensão de Early é a raiz de uma reta, né? Falando aqui de uma função de primeiro grau, que descreve aquela inclinaçãozinha do aumento de corrente após o ponto de constrição, é o valor da raiz dessa equação. Ou seja, para quando o ID tende a zero, qual é o valor que eu coloco lá no VGS? Que é este valor aqui, ó, que ele chamou de menos VA. E a equação diz que menos VA é igual a menos 1 sobre o lambda que nós utilizamos como coeficiente lá na nossa equação. Bem, se eu considerar que o meu lambda aqui é igual a zero, ou seja, estou considerando que após o ponto de constrição a minha corrente não mais aumentará. Significa então que eu só irei ficar com essas duas partes da equação, né? O IDS multiplicado por 1 menos o VGS sobre o VP, que é o nosso VGS de corte, ao quadrado. Dessa maneira eu consigo simplificar a nossa equação, ok? Então aqui essa relação, valor de tensão de Early. O valor de R0, né? Nós também podemos calcular de uma outra maneira, que é utilizando o valor de tensão, o módulo do valor da tensão de Early sobre o valor de ID. Mas aqui tem que tomar um cuidado. Se o ID for igual a zero, nós teríamos aqui uma indeterminação. Então teríamos que aplicar um limite para quando o ID tende a zero, tende a um valor muito pequeno, qual seria o valor de R0. Tá, ok? Mas, de forma mais simples, a gente consegue obter fazendo um experimento e pegando este valor na prática. Ok? O valor de VGS, né, ele pode ser retirado da primeira equação que nós vimos, né? Basta isolar o VGS. Deixa eu voltar lá um pouquinho na equação. Ó, se eu ficar somente com essa equação aqui, a equação de Shockley, né, nós podemos isolar o valor de VGS, que é a próxima equação que apareceu lá pra gente. Ok? Que é o valor aqui de VGS é igual a VP multiplicado por 1 menos raiz de ID sobre DSS. Então aqui nós estamos trabalhando na região de saturação. Ok? Na região de corte nós sabemos que o nosso ID vai ser igual a zero, a intensidade de VGS vai ser maior ou igual ao VGS de corte. E a região de ruptura nós iremos nos afastar dela porque nós não iremos trabalhar nesta região. Ok? Então aqui nós podemos já correlacionar as equações que nós vimos anteriormente e os seus respectivos gráficos. Notem uma coisa que é interessante nesses dois gráficos aqui agora, um ao lado do outro, e a equação que descreve, né? A equação de Shockley descreve esta primeira curva aqui, ó, que é ID igual a IDSS multiplicado por 1 menos o VGS VP ao quadrado. Só lembrando que, quando o meu VGS é igual a zero,
1 menos 0, 1, 1 ao quadrado, 1, eu tenho que ID igual o IDSS, é a corrente máxima do meu circuito. Isso significa, então, que é o máximo de corrente que o meu componente ele pode permitir passar no circuito. Se eu for aumentando o valor de VGS, o que vai acontecer com a minha corrente no meu circuito? Ela vai diminuir, porque o VGS ele deforma a camada de depleção que começa a impedir a passagem desses portadores. Então, quando eu vou aumentando o valor de VGS, o valor máximo dessa corrente ela tende a diminuir. Aqui, na verdade, o que a gente pode fazer, uma correlação, para um valor de VGS em relação ao valor de VP, qual é o valor de ID que eu terei relacionado com o máximo que poderia ser fornecido, que é o IDSS. Então a gente consegue fazer essa relação, ok? Notem aqui que o valor máximo aqui no gráfico é igual a 8 miliamperes. O valor mínimo, que é 0, é quando ele atinge o VGS de corte, que é menos 4 volts, ok? Aqui ele diz, quando o VGS é igual a menos 1 volt, eu tenho aqui aproximadamente 4,6, 4,7 miliamperes. Quando eu tenho aqui que o meu VGS é menos 2, eu tenho aqui 2 miliamperes. Quando o meu VGS é igual a menos 3, eu tenho um valor de corrente aqui próximo de 0,5 miliamperes em ID. E quando eu tenho o VGS igual ao VGS de corte, a minha corrente é igual a 0. Qual é essa relação que eu posso fazer? Bem, eu posso fazer essa tabelinha aqui, valor de ID, que é a corrente que passa entre o dreno e o source, e o valor de VGS. Bem, se o meu VGS for 0, o ID é o valor máximo que pode passar por ele, que é o valor de IDSS. Se o VGS for igual ao valor de VGS de corte, a corrente que passa em ID é 0, ok? E se eu utilizar o meu VGS 30% do valor de VP, eu vou ter a metade da corrente de IDSS, que seria aquela corrente máxima que o meu circuito poderia fornecer se o VGS fosse igual a 0. E se eu estiver utilizando a metade de VP, o meu VGS for a metade do VGS de corte, o que vai acontecer? Eu terei 1/4 do IDSS. Essa é a relação que nós podemos fazer através desta tabela. Numericamente falando, eu tenho este gráfico aqui. Para o meu VGS igual a 0, o meu ID é o IDSS, que vale 12 miliamperes. O VP, que é o VGS de corte, vale menos 6 volts. Se eu utilizar 30% de VP, quanto que dá 30% de 6 volts? Dá menos 1,8. Qual vai ser a minha corrente? Vai ser a metade do IDSS que nós vimos anteriormente, que vale 6 miliamperes. E se eu utilizar a metade da tensão do VGS de corte em VGS, qual vai ser o valor de IDSS? Qual vai ser o valor de ID? Vai ser 1/4 de IDSS. Quanto que dá 12 dividido por 4? 3 miliamperes. E assim por diante. Ok? Neste caso aqui nós temos um JFET do canal do tipo N. JFET do tipo N. E se eu tiver um JFET do canal do tipo P, é a mesma análise que nós iremos fazer, porém o VGS será positivo. Ok? Bem, já conhecemos aí então as características, as equações que nós iremos trabalhar, quais as regiões possíveis de operação. E agora falta falar um pouquinho dos circuitos que nós encontraremos pela frente para que nós possamos trabalhar. Vou destacar aqui 5 circuitos: de polarização fixa, autopolarização, polarização por divisor de tensão, polarização por fonte de corrente e polarização por duas fontes. Porém, as que nós iremos trabalhar, que são as 3 mais elementares, serão polarização fixa, autopolarização e polarização por divisor de tensão. Mas afinal de contas, o que consiste este circuito? Este circuito, esses 3 circuitos que eu falei para vocês, consiste no tipo de polarização que eu vou colocar no terminal gate. O polarização fixa só significa que eu vou colocar uma fonte exclusiva para polarizar o gate. Na autopolarização, quem vai polarizar o gate é a queda de tensão que eu tenho neste resistor RS. É ele que vai me dar a diferença de potencial para o gate. E no divisor de tensão,
o meu gate será polarizado por um divisor de tensão que eu utilizo uma fonte compartilhada com o meu circuito. Ok? Então já sei quais os 3 tipos de circuitos que eu irei trabalhar. Sabendo os 3 tipos de circuitos que eu irei trabalhar, eu vou partir para os métodos de solução. Posso utilizar um método puramente matemático, analítico, utilizando as equações que nós vimos anteriormente para resolver os nossos problemas. Como também podemos resolver através de resoluções gráficas ou métodos gráficos, tá ok? Os métodos gráficos, na verdade, estão relacionados com os métodos analíticos que nós vimos anteriormente. Porém, nós vamos descrever através de gráficos e geralmente nós utilizamos as interseções como pontos de soluções, ok? Ou como um ponto de solução para que nós consigamos chegar no resultado final. Mas esses 2 métodos, nada impede também que nós conseguimos aplicar os 2 métodos, né, e conferir se eles são convergentes, né, e que devem ser convergentes. Pode ser que exista alguma solução que o método analítico não seja empregado e somente o método gráfico, ok? Então são esses 3 que nós iremos trabalhar nessas aulas de Eletrônica 2.